Levin e Arya juraram proteger seu povo juntos como heróis de classes. Mas o destino foi cruel. Acusado de incompetência ao invocar um simples lagarto, Levin é expulso do reino, perdendo sua honra e sua amada. Mal sabia ele que essa humilhação era o começo de uma aventura épica, pois sua pequena besta era na verdade a chave para um poder divino esquecido pelo mundo. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A história começa em uma igreja, onde jovens de 16 anos estão prestes a receber suas profissões celestiais da deusa. O padre chamou um rapaz chamado Levin para se apresentar. Levin sentiu-se nervoso por receber sua profissão celestial e ora silenciosamente, esperando que tanto ele quanto a linda garota ao seu lado recebessem boas profissões. Ele se ajoelhou diante da estátua da deusa enquanto fazia seu pedido. O padre terminou suas orações e pediu à deusa que revelasse a profissão celestial de Levin. Levin manteve os olhos fechados, esperando ansiosamente. De repente, o padre ofegou em choque ao ver a revelação. Eles sussurraram entre si, até que um deles correu até Levin e anunciou que ele havia recebido a profissão de domador de bestas sagradas. Os olhos de Levin se arregalaram de surpresa. A garota na multidão o aclamou. Todos, exceto um garoto que estava de lado. Mais tarde, os aldeões se reuniram para se despedir de Levin, que havia se tornado um domador de bestas sagradas, e de Arya, que havia se tornado uma cavaleira sagrada. O senhor da aldeia falou em nome de todos, chamando-os de orgulho e esperança da aldeia. Ele os lembrou de seu dever de servir ao país. Enquanto o chefe da aldeia continuava lendo seu discurso, de repente ele começou a chorar, dominado pela emoção. Ele era, na verdade, o pai de Levin. Ele se sentia incrivelmente orgulhoso de que sua pequena aldeia tivesse produzido 2 profissionais de classe SS. Abraçando os dois com força, ele lhes agradeceu, não apenas como seu senhor, mas também como pai. Arya insistiu que ela deveria agradecê-lo ou não. Ela se lembrou de como a aldeia a acolheu quando ela era órfã e a tratou como família. Agora, ela finalmente poderia retribuir essa gentileza. O pai de Levin não conseguiu conter as lágrimas. A irmã de Levin então se adiantou, querendo se despedir. Ela lembrou a Levin e Arya para se darem bem e treinarem duro na capital real. A mãe deles, no entanto, se preocupava com a bondade de Levin. Temendo que isso pudesse lhe causar problemas, a irmã de Levin a tranquilizou, dizendo que Arya estaria lá para mantê-lo na linha. Ela então pediu a Arya que cuidasse de seu irmão mais novo e voltassem para casa em segurança juntos. Levin entendeu o que sua irmã realmente queria dizer com isso, enquanto Arya simplesmente assentiu, sem saber o significado mais profundo por trás de suas palavras. Todos acenaram adeus enquanto a carruagem se afastava. O pai de Levin ficou preocupado agora que os dois haviam partido. Sua irmã também parecia preocupada. As preocupações de seu pai eram sobre servir ao rei, o que sugeria que ele conhecia o rei pessoalmente. Por outro lado, a irmã de Levin estava mais preocupada com o relacionamento de Levin e Arya. Algo mais do que amizade, mas não exatamente amor. Ambos suspiraram, esperando que os dois ficassem seguros. Arya observou a aldeia desaparecer à distância com tristeza. Ela se perguntou se sairia bem como uma cavaleira sagrada. Levin notou sua preocupação e perguntou se ela tinha visto as novas cercas nos campos. Ele também apontou que as janelas quebradas no salão de reuniões e as frestas nos portões haviam sido consertadas. Arya não havia notado essas mudanças. Levin explicou que era um investimento para o país, e em troca, o país parecia estar apoiando sua aldeia, contanto que servissem ao reino. Sua casa permaneceria protegida. Ele a encorajou a trabalhar duro pelo bem de todos. Ouvindo isso, Arya corou levemente ao se imaginar ao lado de Levin. Ela concordou com suas palavras, e eles fizeram disso sua promessa. Levin então mergulhou em pensamentos profundos. Ele não via Arya sorrir há muito tempo. Alguns anos depois, as pessoas começaram a chamar Levin de um inútil domador de bestas sagradas. O rei, furioso, quebrou sua taça de vinho no chão e exigiu uma explicação de Levin. Na frente dele estava um pequeno ovo de aparência sem graça.
O rei franziu a testa e perguntou por que o ovo parecia tão patético. Enquanto isso, outro garoto tinha um ovo maior transbordando de poder mágico. O rei perguntou quem havia invocado o pequeno ovo. Levin admitiu imediatamente que o havia invocado, dizendo com confiança que era o ovo de uma besta sagrada. O garoto ao lado dele zombou e perguntou se era apenas um ovo para cozinhar. O líder dos domadores de bestas, parecendo inquieto, disse que nunca tinha visto um ovo de besta sagrada tão pequeno antes. O rei, agora ainda mais irritado, jogou uma garrafa e gritou para eles pararem de brincar. Ele lembrou a Levin de todo o tempo, dinheiro e esforço que havia gasto com ele e exigiu se ele, ao menos, entendia o costume. Depois de esperar 2 anos, o rei não podia acreditar que havia acabado com algo tão inútil. Enfurecido, ele ordenou que Levin devolvesse todo o dinheiro desperdiçado com ele, e continuou a chamá-lo de incompetente e inútil. Agora Levin entendia por que seu pai estava tão preocupado. Levin tentou ignorar a explosão egoísta do rei. Fazia 2 anos que ele deixara sua cidade natal. Ele havia acabado de completar seu treinamento como domador de bestas sagradas, e hoje deveria ser o dia em que ele invocaria sua besta sagrada parceira. Mas as coisas não correram como o esperado. O rei ficou furioso e chamou um soldado próximo. Ele ordenou que ele destruísse o ovo, chamando-o de inútil e um incômodo. Levin rapidamente protegeu o ovo com seu corpo, recusando-se a deixá-lo ser ferido. Ele insistiu que havia vida lá dentro, e tinha certeza de que era uma besta sagrada, mesmo que parecesse pequena. Mas o rei se recusou a acreditar que algo tão insignificante pudesse ser uma besta sagrada. Ele ordenou ao soldado mais uma vez que o destruísse. O soldado hesitou, mas não pôde desobedecer à ordem do rei. Ele balançou sua espada, cortando Levin. O sangue pingou no chão, mas Levin suportou a dor. Ele repetiu que o ovo não era lixo. O rei ficou confuso por Levin ir tão longe para protegê-lo. Frustrado, ele decidiu resolver o assunto sozinho. O grande ovo próximo começou a rachar. O rei, incapaz de ver por causa da luz brilhante, perguntou o que estava acontecendo. De dentro do ovo, uma criatura parecida com um pássaro apareceu. O garoto diante se sentiu feliz. Seu parceiro finalmente havia nascido. Os outros domadores de bestas ficaram chocados quando viram um grifo de verdade. Eles gritaram que este era o verdadeiro domador de bestas sagradas. O garoto riu com orgulho e disse ao rei para olhar para seu parceiro, a verdadeira besta sagrada. Mas a atenção do rei ainda estava em Levin. O parceiro de Levin também havia nascido, um pequeno lagarto, não maior que a palma de sua mão. Parecia fraco, todo o seu corpo tremendo enquanto mantinha os olhos fechadosos. Ele soltou um som fraco chamando por Levin. O rei perguntou se aquela criatura era realmente uma besta sagrada. Os soldados não puderam deixar de rir. Para o rei, não parecia nada mais do que um lagarto. Ele se virou para o líder dos domadores de bestas e perguntou se a criatura era realmente uma besta sagrada. O líder, confuso, admitiu que também lhe parecia um lagarto. O rei não podia acreditar que havia gasto seu ouro no que parecia ser apenas um lagarto. Ele riu por um momento. Antes de apontar sua espada para Levin, então ele ordenou que ele lhe deixasse o país, dizendo que Levin não tinha mais lugar ali e nunca mais deveria voltar. Levin entrou em pânico. Se ele fosse banido, sua aldeia sofreria. Desesperado, ele implorou ao rei que reconsiderasse, prometendo criar sua besta sagrada com honra. Sua promessa área estava em jogo. O rei foi até Argus, o outro domador de bestas sagradas. Ele elogiou Argus e chamou o grifo de impressionante. Argus agradeceu ao rei e prometeu servi-lo bem. O rei ficou satisfeito em ouvir isso. Então, Argus mencionou a promessa do rei sobre Arya. Levin ficou confuso quando de repente ouviu o nome dela. O rei pensou por um momento, e então aprovou oficialmente o casamento entre Argus e Arya. Levin não podia acreditar. Ele acabara de se lembrar de como sua namorada de infância o convidara recentemente para um jantar particular. Argus sorriu com desdém enquanto observava Levin sendo levado. E assim, Levin perdeu tudo. Levin foi levado para fora do país em uma carruagem. Quando ele chegou à fronteira, finalmente caiu a ficha. Ele havia sido verdadeiramente banido. Ele havia suportado 2 anos de treinamento rigoroso apenas para perder tudo: seu papel, sua cidade natal e as pessoas com quem se importava.
A única coisa que restava era seu pequeno companheiro lagarto. Enquanto ele estava sentado ali, ele se perguntou o que fazer a seguir. O lagarto pareceu sentir seus sentimentos e de repente pulou em sua cabeça. Batendo nele repetidamente, Levin adivinhou que também estava com fome. Ele gentilmente garantiu ao lagarto que estava bem e prometeu protegê-lo. A carruagem logo parou. O cavaleiro que o escoltou, o mesmo que havia cortado suas costas, entregou-lhe uma mochila. Com uma expressão triste, o cavaleiro disse que era tudo o que podia fazer por ele. Ele disse a Levin para se cuidar. Levin simplesmente sorriu. Depois se virou e entrou na floresta. 3 dias se passaram rapidamente. Enquanto Levin se movia pela floresta, sua parceira, uma lagarta que ele havia chamado de Elfi, corria na frente como se estivesse liderando o caminho. Em uma noite chuvosa, Levin ficou em uma caverna e preparou o jantar. Elfi, com fome e impaciente, esperava por perto. Levin verificou se a carne estava cozida e disse a Elfi para esperar um pouco mais. Logo, um bife simples estava pronto, e eles comemoraram. Ele se sentiu aliviado por poder cozinhar apesar da chuva e agradeceu a Elfi por levá-lo para um abrigo. Depois de dar a porção de Elfi, ele perguntou se a comida estava boa. O lagarto parecia feliz. Levin, uma vez, se preocupou que Elfi não comesse insetos como outros lagartos. Ele esperava que ela crescesse forte. Levin verificou sua bagagem. Graças ao soldado, ele tinha o que precisava para sobreviver na floresta. Ele então abriu um mapa e o estudou cuidadosamente. Sua maior preocupação era para onde ir depois de deixar a floresta. Se ele continuasse na mesma direção, chegaria ao reino de Cronian. Enquanto olhava para o mapa, seus olhos pousaram em sua aldeia. Ele se perguntou como todos estavam lá. Ele queria voltar, mas não tinha permissão. A culpa de não cumprir seu dever pesava muito sobre ele. Mais do que tudo, ele desejava poder levar Elfi à sua cidade natal, pelo menos uma vez. Pensar em casa o lembrou de Arya. A promessa que ele fez a ela nunca poderia ser cumprida. Sentindo-se exausto, ele colocou o mapa no chão e fechou os olhos. Em pouco tempo, ele adormeceu. Enquanto Elfi sentava-se silenciosamente, observando-o. A manhã chegou e a chuva parou. Levin acordou com o pescoço duro. Dormir no chão tinha sido desconfortável, mas ele estava aliviado por ter sobrevivido mais um dia na floresta. Enquanto tentava se levantar para preparar o café da manhã, ele notou uma garotinha dormindo em seu colo. Ele congelou, olhando para ela em confusão. O pânico se instalou quando ele se perguntou de onde ela tinha vindo. Ele tinha certeza de que não tinha feito nada, e a visão de suas asas só o deixou mais inquieto. De repente, a menina murmurou durante o sono, chamando por sua mãe. Um momento depois, ela acordou. Levin entrou em pânico ainda mais quando ela olhou para ele e o chamou de mamãe. Ela perguntou o que havia de errado. Depois, inocentemente, perguntou o que havia para o café da manhã. Levin ficou brevemente distraído com o quão fofa ela era. Mas sua mente rapidamente voltou para o problema maior. Ele era realmente a mãe dela? A menina continuou pedindo café da manhã. Mas Levin nunca a tinha visto antes em sua vida, então ela disse animadamente que queria carne de coelho novamente, assim como no dia anterior. Essas palavras desencadearam uma memória. Elfi comendo felizmente carne de coelho. A percepção o atingiu. Esta garotinha era Elfi. Ela realmente havia crescido, assim como ele desejava. Levin preparou o café da manhã. E Elfi gostou da comida, dizendo que estava tão boa quanto ela esperava. Envergonhado, Levin disse a ela para parar de chamá-lo de mamãe, mas Elfi insistiu, dizendo que ele era sua mamãe, já que foi ele quem a chamou. Levin argumentou que sua Elfi era apenas um pequeno lagarto, mas Elfi negou rapidamente. Ela explicou que era uma besta sagrada, que podia mudar entre um dragão e um humano. Ouvindo isso, Levin finalmente percebeu que havia realmente invocado uma besta sagrada de verdade. Elfi disse a ele que estava esperando todo esse tempo por alguém para chamá-la. E ela agradeceu sinceramente. Levin sentiu vontade de chorar. Ele estava aliviado por ter cumprido seu papel. Ele pensou em voltar ao reino. Mas então, hesitou. Era realmente uma boa ideia voltar a um lugar onde as pessoas o viam como inútil? Elfi notou seu silêncio e perguntou se ele estava bem.
Levin garantiu a ela que estava bem. Após a refeição, Elf disse a Levin que era hora de ir e ansiosamente pegou sua mão. Ela disse que queria ir em uma certa direção dentro de uma caverna e pediu a Levin que se apressasse. Vendo sua excitação, Levin percebeu que mesmo em sua forma humana, Elf não havia mudado nada. Logo eles chegaram a uma caverna escura e de aparência assustadora. Elf liderou o caminho, e à medida que caminhavam mais para dentro, Levin ficou chocado com o que viu. Uma porta enorme estava diante deles, coberta de vinhãs. Ele tentou perguntar o que era, mas antes que pudesse terminar, Elf se moveu em direção a ela. Confuso, Levin perguntou como ela planejava abri-la. Sem responder, Elf começou a cantar um feitiço, e a energia mágica fluiu de sua mão. A pedra preciosa no centro da porta começou a brilhar. E lentamente a porta se abriu rangendo. Levin queria pedir uma explicação a Elf, mas antes que pudesse, sua atenção se voltou para o que estava além da porta. No meio da caverna havia um dragão gigantesco, congelado no lugar. Olhando com admiração, Levin não pôde deixar de exclamar o quão enorme era. Foi o que ela disse. De qualquer forma, Levin se perguntou se o dragão estava vivo. Elf olhou para ele com uma expressão triste. Sentindo-se ansioso, Levin perguntou sobre o lugar em que estavam. Elf então disse que já fazia muito tempo e disse ao dragão que ela finalmente havia retornado. Naquele momento, Levin percebeu que Elf queria vir aqui desde o início. Elf então pediu a Levin para se agachar um pouco quando ele o fez. Ela de repente o levantou em seus braços como uma princesa. Levin ficou agitado e confuso, pedindo-lhe rapidamente para esperar. Mas Elf tinha algo para lhe mostrar primeiro, e disse-lhe para se segurar firme. Levin tentou protestar, mas antes que pudesse terminar, Elf decolou no ar com facilidade. Levin ficou chocado que Elf pudesse voar. Ela o tranquilizou, dizendo que ele não cairia porque ela o estava segurando. Então, ela lhe disse para abrir os olhos, lentamente. Levin fez o que ela disse. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ele viu algo nas costas do dragão. Uma cidade em ruínas se estendia por ela, deixando-o totalmente confuso. Elf confirmou o que ele estava vendo e apresentou o lugar como Lindworm, o dragão continental. Ela explicou que era para onde sua espécie, o clã do dragão divino, retornava. Levin olhou para a cidade em ruínas em silêncio. Ele se lembrou de ter lido sobre isso em algum lugar. O clã do dragão divino já governou os céus usando sua grande inteligência e magia para proteger as pessoas. No entanto, sua queda veio quando eles lutaram contra os Mazoku, liderados pelo Overlord. Agora, eles existiam apenas em lendas. Naquele momento, Levin percebeu que Elf era um dos clãs do dragão divino. Quando ele mencionou isso, Elf confirmou a verdade. Levin já podia imaginar o rei ganancioso mudando de atitude se descobrisse que o chamado lagarto era na verdade um dragão divino. Levin então observou que os dragões divinos deveriam ter sido exterminados. Elf negou, dizendo que, embora muitos tivessem partido, alguns poderiam ter sobrevivido. Seu tom triste fez Levin ficar em silêncio. Ela compartilhou que há muito tempo Lindworm estava cheio de vida. Criaturas de todos os tipos viviam lá, e belas flores desabrochavam por toda a parte. Mas à medida que sua magia desaparecia, a cidade e seus moradores caíram em um sono profundo. Pelas palavras dela, Levin percebeu o quão solitária Elf esteve todo esse tempo. Ele se perguntou por quanto tempo os moradores da cidade estiveram esperando. Embora tudo o que ele pudesse ver fossem ruínas, ele imaginou Lindworm como um lugar cheio de beleza e vida. Ele disse que era apenas um sentimento, mas suas palavras fizeram a expressão de Elf se iluminar. Levin desejou poder ter visto a cidade natal de Elf com seus próprios olhos. Elf ficou feliz. Ela se lembrava de tudo, como Levin a havia protegido quando ela era recém-nascida, como ele havia sido banido do reino por causa disso, e a felicidade em seu rosto quando se conheceram. Ela também se lembrou das deliciosas refeições que ele preparava para ela. Para ela, Levin não era apenas seu mestre, ele era como um pai para ela. Levin ficou chocado com a confissão dela. Ele pensava que já havia perdido tudo, seu emprego, sua família e seus entes queridos, mas agora, Elf estava bem ao seu lado. Ele agarrou seus ombros e prometeu cuidar dela. Seus instintos paternos entraram em ação.
E ele começou a chorar. No entanto, para fazer isso, ele precisava primeiro organizar sua vida, encontrar um emprego e um lugar para morar. Elfie então mencionou que havia uma casa por perto. Ela disse que seria ótimo se eles construíssem uma casa juntos em Lindworm, o dragão continental. Levin ficou atordoado demais para responder. Ela acrescentou que queria uma casa grande. Mas Levin, preocupado, disse a ela que a cidade não estava em condições de moradia. Elfie concordou que estava em ruínas, mas insistiu que isso não seria um problema. Ela sugeriu que ele fizesse um contrato com Lindworm e reconstruísse a cidade em suas costas. Suas palavras deixaram Levin tão confuso que até seu estilo de arte mudou. Ele então se virou para olhar para o enorme dragão que se erguia diante dele. Ele se perguntou se poderia formar um contrato com um dragão tão grande. Ele estava profundamente preocupado por causa de suas muitas diferenças. A outra parte era uma lenda viva, e ele não tinha nada a oferecer em troca. Ele poderia até ofender Lindworm e acabar queimado por seu sopro de fogo. Elfie garantiu a ele que ele conseguiria e formaria um contrato com Lindworm. Levin perguntou como ela podia ter tanta certeza. Ela o lembrou que ele era um domador de bestas sagradas. Levin concordou, mas ainda duvidava de sua própria habilidade. Elfie então explicou que uma profissão celestial era um papel dado pela deusa, algo que nem todos poderiam teriam. Levin foi escolhido por causa de quem ele era. E ela acreditava que havia uma razão por trás disso. Levin sentiu-se ansioso ao se lembrar de ter sido chamado de lixo e banido de seu próprio país. Mas ele disse a si mesmo para permanecer forte, ele não podia continuar pensando assim para sempre. Ele decidiu tentar. Elfie acreditava nele, então ele tinha que acreditar em si mesmo também. Ele tinha que confiar que poderia formar um contrato com Lindworm. Quando Levin viu Lindworm, seus nervos aumentaram. Um contrato era uma forma de fortalecer o vínculo entre humanos e bestas. Ele sabia como funcionava, afinal, ele havia treinado por 3 anos. Um contrato poderia ser formado alimentando a besta, cuidando dela, ou forçando-a à submissão por meio do poder e do medo. Mas com o enorme Lindworm, nenhum desses métodos parecia possível então. A voz de Elfie o tirou de seus pensamentos. Ela o aplaudiu, e por enquanto, isso foi o suficiente. Levin respirou fundo, e olhou para Lindworm, novamente. Ele ainda era novo em ser um domador de bestas sagradas, e não tinha muita confiança em si mesmo. Ele nem tinha certeza se conseguiria. Mas ele havia feito uma promessa, de construir uma casa grande, e cuidar de Elfie adequadamente. Por essa razão, ele se recusou a recuar. Mesmo que Levin não tivesse confiança, ele gritou a palavra contrato. A magia da barreira ao redor de Lindworm começou a rachar e se despedaçar como vidro frágil. Então, explodiu em um flash de luz brilhante. Levin cobriu os olhos sentindo-se cego. Elfie olhou para Lindworm com uma expressão triste. Lentamente, Lindworm moveu suas garras e abriu os olhos. Quando ele viu Elfie, ele a chamou de princesa. E disse que estava feliz em vê-la novamente. Ele disse a ela que estava esperando por ela há muito tempo. Elfie simplesmente respondeu que havia retornado. Enquanto Levin recuperava lentamente a visão, ele perguntou o que havia acontecido. Ele ficou chocado quando notou Lindworm olhando para ele. Elfie parabenizou Levin, dizendo que o contrato com Lindworm estava completo. Levin ficou paralisado de surpresa. Com respeito, Lindworm se dirigiu a Levin. Ele explicou que, embora estivesse dormindo, estava ciente de tudo o que havia acontecido. Ele então declarou que Levin, o domador de bestas sagradas, era agora seu novo mestre, a quem ele serviria. Só então Levin percebeu plenamente que havia formado um contrato com uma besta mágica, que conseguia entender a linguagem humana e se comunicar. Mais importante, ele acabara de se tornar o mestre de um enorme dragão. Um sentimento de orgulho o encheu, e ele se curvou respeitosamente para Lindworm. Lindworm riu do gesto. Levin, aliviado por não ter sido queimado vivo, não pôde deixar de se sentir incrivelmente sortudo. Elfie caminhou até Lindworm e disse a ele que queria viver em suas costas. Lindworm ficou feliz em ouvir isso. Ele se espreguiçou por um momento. Antes de dizer a Levin e Elfie que era hora de partir, Elfie perguntou se ele estava bem para se mover depois de ter acabado de acordar. Lindworm concordou que sua força poderia ter enfraquecido com seu longo sono, mas garantiu a ela que ainda tinha poder suficiente para voar.
Levin, confuso, perguntou o que ele queria dizer. Lindworm, então disse que faria uma saída para eles. Ele juntou chamas em sua boca, e a caverna começou a tremer. Levin entrou em pânico, enquanto o chão tremia. Elf rapidamente o pegou, e disse-lhe para se segurar firme. Levin pediu a ela que deixasse a caverna imediatamente, sentindo-se inquieto. Ele perguntou a Lindworm o que estava acontecendo. Lindworm olhou para o teto da caverna, e lançou um poderoso raio de fogão. A explosão atravessou o chão acima, alcançando o céu. Elf e Levin saíram correndo da caverna e olharam para o enorme buraco deixado para trás. Quando Elf viu o céu aberto, ela se sentiu feliz, mas sua mãe ainda tremia de medo. Ela, então, chamou por Levin. Levin voltou à realidade, percebendo que ainda estava vivo. Uma onda de alívio o invadiu. Lindworm soltou uma pequena risada e perguntou se ele tinha se saído bem. Então, ele decolou, voando pelo céu, ainda abalado. Levin lutou para acreditar que tanto poder vinha de alguém que acabara de despertar de um longo sono. Ele estava maravilhado. Lindworm ficou igualmente surpreso e maravilhado com o quanto sua magia havia crescido. Ele creditou sua nova força ao contrato formado com Levin. Ele também apontou que Levin tinha uma quantidade incrível de magia dentro de si. Por causa disso, o renascimento do clã do Dragão Divino poderia agora se tornar uma realidade. Com uma voz sincera, Lindworm agradeceu a Levin e o deu as boas-vindas oficialmente ao seu continente. Elf pousou nas costas de Lindworm, com Levin em seus braços. Levin finalmente viu a terra natal de Elf de perto. Elf disse a ele que esta seria sua nova casa, e lhe deu as boas-vindas. Ouvir essas palavras lembrou Levin de Arya, que costumava recebê-lo em casa e mostrar-lhe os vegetais que ela colhia. Fazia muito tempo que ele não ouvia essas palavras, o que o deixou um pouco envergonhado. Ele disse que estava de volta e sugeriu que começassem a construir suas vidas na cidade. Ele também lembrou a Elf que eles precisavam encontrar um lugar para ficar primeiro. Elf ficou animada e perguntou se Levin se lembrava da promessa deles. Levin lembrou que era sobre construir uma casa grande e disse a Elf para deixar com ele. No entanto, tudo ao seu redor era apenas entulho. Levin avistou alguns tijolos intactos e disse a Elf que eles poderiam construir sua casa reunindo materiais utilizáveis. Ele disse que precisariam de madeira forte para os pilares. Ele rapidamente encontrou um pedaço de madeira, mas lutou para levantá-lo sozinho. Elf parecia confusa sobre o que Levin estava fazendo. Depois de um tempo, ele desistiu e se desculpou, dizendo que talvez tivessem que acampar por um tempo. Elf perguntou sobre a casa, e Levin admitiu que era impossível construir uma do zero em apenas um dia. Confusa, Elf disse que não levaria um dia. Ela então pegou a mão de Levin e o levou a algum lugar, dizendo que lhe ensinaria como construir uma casa. Levin perguntou se ela realmente sabia como, mas Elf disse a ele para apenas segui-la por enquanto. Os dois chegaram a uma árvore enorme que se erguia no meio da cidade. Elf explicou que era a árvore sagrada que era usada para controlar o clima e a temperatura de Lindworm. Ela mencionou que o poder do clã do Dragão Divino estava em outro nível, e se ela se lembrava corretamente, algo deveria estar por perto. Elf então mergulhou nos arbustos próximos e gritou que havia encontrado o que estava procurando. Levin espiou por entre os arbustos e viu um pilar de pedra envolto em vinhas com um cristal no topo. Quando Levin perguntou o que era, Elf disse que era algo que eles poderiam usar para construir uma casa. Levin duvidou de suas palavras, mas Elf animadamente disse a ele para tentar, e o fez tocar o cristal com a mão. O cristal brilhou intensamente e uma tela de janela apareceu do nada, revelando o sistema de gerenciamento da cidade de Lindworm. Levin ficou ali, confuso, enquanto palavras apareciam diante dele. O holograma de uma mulher apareceu de repente, cumprimentando Levin como seu mestre. Ela se apresentou como burô de administração e pediu a Levin que inserisse seus comandos. Levin ficou chocado com a beleza do holograma. A mulher então lhe disse, para verificar as opções disponíveis, que incluíam a construção de uma pequena casa e uma pequena fazenda. Elf parecia orgulhosa e explicou que, em Lindworm, eles podiam usar magia para criar várias coisas. No entanto, as opções estavam atualmente limitadas, como Levin havia formado um contrato com ela. As opções disponíveis se expandiriam com o tempo. Ela sugeriu que ele construísse uma casa por enquanto.
Levin não estava prestando atenção, então, Elfi o encarou. Voltando à realidade, Levin começou a elogiar o clã do dragão divino, Elfi o incentivou a começar. Levin, então tocou os botões na interface da janela. Elfi queria uma casa grande, e Levin prometeu fazer o seu melhor. Mesmo que os dragões divinos fossem conhecidos como uma tribo lendária, ele duvidava que pudessem construir casas com tanta facilidade, hesitante. Ele pressionou o botão para criar uma pequena casa, e, sem jeito, perguntou ao sistema de administração enquanto fazia. Uma luz apareceu do cristal e fluiu em direção a um espaço aberto, formando uma casa. Levin ficou surpreso e confuso, sem saber o que estava acontecendo. Ele entrou em pânico, tentando segurar o holograma, e se perguntando o que fazer a seguir. Elfi disse animadamente que queria um lugar com uma vista melhor e uma casa maior. Levin, frustrado, balançou os braços, fazendo com que o holograma da casa se movesse. Depois de um tempo, ele começou a entender como funcionava. A mulher do holograma explicou que Levin só precisava dizer a palavra construção assim que escolhesse um local. Levin considerou construir a casa perto de uma fonte de água limpa. Mas Elfi apareceu rapidamente e disse que encontrou um bom lugar perto do lago. Levin gostou da ideia, mas a lembrou de que o resto da área estava cheio de escombros. Elfi finalmente concordou em construí-la perto da árvore sagrada. Levin ficou chocado ao ouvir isso. Mas Elfi disse a ele casualmente que eles poderiam simplesmente limpar os escombros mais tarde. Levin, então ativou a construção. E uma pequena casa apareceu do nada, pousando com um baque surdo no local que ele havia escolhido. Mesmo sendo chamada de casa pequena, era maior do que Levin esperava, deixando-o surpreso. Elfi ficou emocionada ao ver sua nova casa. E agradeceu a Levin por isso. Levin sentiu-se aliviado. Mas enquanto relaxava, o cansaço finalmente o alcançou. Tinha sido um longo dia desde a manhã. E ele estava maravilhado com o quão avançada era a tecnologia do dragão divino. Ainda assim, ele sentiu que com isso ele e Elfi talvez pudessem se virar de alguma forma. Levin estremeceu quando Elfi o chamou e disse que estava com fome. Ela lhe disse que queria comer carne. Levin a lembrou de que eles já haviam terminado o último pedaço de carne naquela manhã, como sopa. Elfi ficou chocada. E começou a repetir seu pedido por carne, como uma máquina quebrada. Levin não podia fazer nada a respeito. Mas pensou que o sistema de gerenciamento de Lindworm poderia ajudar. Quando ele perguntou, a mulher do holograma confirmou que não era possível. Já que a cidade estava com pouca mana no momento por causa disso, muitas funções foram restringidas. Levin viu que apenas casas e uma pequena fazenda podiam ser construídas, e comida ainda não era uma opção. Elfi ficou frustrada. E fez uma birra exigindo carne. Levin entendeu como ela se sentia. Ele olhou em volta, mas não havia animais selvagens à vista. Elfi mencionou que eles costumavam criar animais antes. Levin também não conseguia ver nenhum peixe na água. Ele pensou em comprar comida, mas não havia lojas por perto. Elfi sugeriu ir para a superfície, dizendo que sua habilidade de voo os levaria lá rapidamente. Levin percebeu que era uma opção. Mas sentiu-se desconfortável com o comentário de Elfi em um piscar de olhos. Antes que ele pudesse questionar, Elfi, já animado, agarrou Levin sem hesitar. Levin teve um mau pressentimento sobre isso. Então, Elfi disparou em direção à superfície como um míssil. Enquanto isso, no reino de Elwyn, o rei discutia estratégias para derrotar a nação inimiga de Cronia e garantir a vitória para seu exército. O rei pediu à cavaleira sagrada e paladina sagrada, Aria, que apresentasse sua proposta. Com olhos vazios e sem emoção, Aria sugeriu envenenar o rio do inimigo. Os outros soldados ficaram chocados. Mas o rei pareceu interessado em seu plano. No reino de Cronia, o mercado fervilhava de gente. Elfi estava em frente às barracas de carne, babando ao ver os espetos. Um dono de loja gentilmente ofereceu-lhe alguns. E Elfi chamou animadamente por sua mamãe. Levin sentiu-se envergonhado e esperava que ela parasse de chamar por sua mamãe em público. Eles estavam atualmente em Cronia, uma nação inimiga do reino de Elwyn, sob o território de Lindworm. Estar em Cronia deixava Levin nervoso, mas ele esperava que nada acontecesse, contanto que ele se mantivesse discreto. Apenas no caso de surgir algum problema,
Ele estava confiante de que poderiam escapar para os céus, contando com Elfi para o plano. De repente uma garota se aproximou e perguntou o que eles estavam fazendo. Levin se assustou com sua aparição repentina. Ela sorriu e perguntou se eles estavam procurando por algo. Levin admitiu que estava procurando um lugar para comprar comida a granel. Ouvindo isso, a garota se ofereceu para guiá-los. Ela os levou a uma barraca cheia de vários produtos, onde uma mulher bronzeada de cabelos curtos os cumprimentou alegremente. Depois de ouvir que Levin queria comprar a granel, ela perguntou se o negócio dele estava indo bem, e se ele precisava de suprimentos para alguns dias, ou uma semana. Sentindo-se ansioso, Levin pediu suprimentos para um mês. A mulher ficou chocada. E perguntou se ele estava planejando morar nas montanhas. Levin simplesmente explicou que eles estavam viajando. Quando a mulher perguntou se ele e Elfi eram irmãos, Levin concordou casualmente. A mulher presumiu que havia uma história por trás de dois irmãos viajando juntos. Levin não podia exatamente dizer a ela que havia, de fato, uma história complicada. A mulher sorriu, dizendo que eles deviam ter passado por muita coisa juntos, e generosamente ofereceu um desconto, incentivando Levin a comprar o quanto precisasse. Alguns minutos depois, Levin comprou muita comida. O suficiente para manter ele e Elfi alimentados por um tempo. Elfi já estava babando ao ver aquilo. Depois de pagar, Levin notou que recebeu troco demais. A dona da loja o lembrou do desconto que ela havia mencionado, mas Levin insistiu em pagar o preço normal. A mulher disse a ele para não se preocupar com isso. E pediu que ele comprasse em sua loja novamente. Ela se apresentou como Mercedes, uma comerciante viajante que planejava ficar na vila de Xielan por um tempo. A garota com os coques puca de antes era Karen, que era de Cronia. Levin se apresentou, e a Elfi, que fez as garotas gritarem com sua expressão adorável. Depois disso, Levin e Elfi decidiram ir para casa, e as comerciantes os convidaram a voltar em breve. Assim que chegaram em casa, Elfi comemorou de empolgação. Levin, sem fôlego, pediu a ela para ir mais devagar da próxima vez. Elfi concordou. Mas seu estômago roncando deixou claro que ela estava apenas com fome. Levin entendeu. Levin juntou alguns galhos e os acendeu com uma pequena chama. Ele pendurou uma panela sobre o fogo, aliviado por encontrar galhos secos suficientes por perto, embora soubesse que precisaria estocar lenha apropriada mais tarde. Ele então verificou os ingredientes que Karen havia escolhido, uma mistura de vegetais e frutas de Cronian. Ele decidiu cozinhar um prato específico usando-os. Levin cortou a carne de frango, com a pele ainda intacta. Ele notou como era grossa e firme. Percebendo que a qualidade da carne correspondia ao seu preço alto, ele decidiu gastar um pouco mais desta vez, pelo bem de sua filha. Depois de cortar a carne, Levin a temperou com as ervas e a pimenta que Karen havia escolhido. Ele untou levemente a frigideira com óleo de cozinha e colocou o frango nela. Enquanto isso, Elfi estava tirando uma soneca quando o cheiro delicioso a acordou. Ela pulou da cama babando e correu para fora chamando por sua mamãe. Ela encontrou Levin virando casualmente o frango na frigideira. Ele podia dizer que estava cozinhando bem. A empolgação de Elfi cresceu enquanto ela observava, mas Levin disse a ela para esperar, pois eles ainda precisavam deixar a carne cozinhar no vapor, por um tempo. Enquanto esperava, Levin misturou farinha, manteiga, limão e leite na frigideira, para fazer um molho. Ele pediu a Elfi para trazer os pratos, e sugeriu que eles comessem dentro de casa, já que era uma ocasião especial. Elfi rapidamente seguiu suas instruções, como uma boa filha. Levin cortou o frango cozido em pedaços e derramou o molho sobre ele. A boca de Elfi se encheu de água ao ver o prato finalizado. Frango salteado ao creme de limão. Levin a avisou para comer devagar, pois estava quente. Mas Elfi não ouviu e enfiou a carne fumegante na boca. Ela congelou por um momento, saboreando o sabor suculento e delicioso, antes de comentar o quão bom estava. Levin sentiu-se aliviado por ela ter gostado. Fazia um tempo desde a última vez que Levin fez este prato, ao pegar um pedaço de carne. Ele se lembrou de como sua família costumava apreciá-lo, em raras ocasiões. A Arya preparava a salada de legumes, e todos comiam juntos como uma família. Mas agora, a Arya estava casada com Argus por ordem do rei. Levin se perguntou como ela estava. Elfi notou sua expressão triste, e perguntou se ele estava bem. Supondo que ele estivesse cansado,
ela lhe ofereceu algumas maçãs. Levin disse que estava bem, e explicou que estava apenas pensando na Vila Lumiere. Elfie perguntou se era sua cidade natal, e Levin confirmou. Ele admitiu que não a visitava há anos e estava um pouco preocupado. Ainda assim, saber que Aria estava bem na Ordem dos Cavaleiros lhe deu algum conforto. Elfie então perguntou se Aria era sua amante. Levin ficou surpreso no início, mas calmamente descreveu Aria como sua amiga de infância. Quando Elfie perguntou o que era uma amiga de infância, Levin explicou que era como uma família. Elfie de repente ficou quieta, pensando em algo relacionado à família. Ela terminou sua refeição rapidamente, comendo até mesmo seus vegetais, o que a deixou com um ar orgulhoso. Levin ficou surpreso, pois pensava que Elfie só se interessava por carne. No entanto, Elfie afirmou com confiança que comeria qualquer coisa, desde que sua mamãe cozinhasse. Levin a chamou de boa menina. Ele não tinha certeza do que a tribo do dragão divino normalmente comia, e se preocupava que Elfie pudesse precisar de 100 quilos de carne todos os dias. Até agora, porém, ela parecia bem com uma dieta humana regular. Então Elfie perguntou se havia mais carne, o que pegou Levin de surpresa. No final, o suprimento de carne para um mês acabou completamente em apenas uma semana. Acontece que o estômago de um dragão divino era como um poço sem fundo. Algo que um certo domador de feras já havia descoberto. Levin e Elfie visitaram a Vila Schilling pela segunda vez. Levin ficou preocupado com a falta de dinheiro e se perguntou se não seria melhor começar uma vida autossuficiente. Enquanto caminhavam pela vila, Elfie notou que a barraca de carne estava fechada. Levin pensou que poderia ser o dia de folga deles. Mas ao olhar ao redor, percebeu que a maioria das lojas estava fechada, e a vila estava estranhamente quieta. A atmosfera estranha o deixou inquieto. Levin então avistou Mercedes e sentiu-se aliviado ao ver sua loja ainda aberta. Mercedes pareceu surpresa ao vê-los, e perguntou se eles estavam bem. Deixando Levin confuso com sua pergunta, nesse momento, Karen apareceu e exclamou que outro campo havia sido arruinado. Mercedes começou a amaldiçoar os elvinianos em frustração. Curioso, Levin perguntou o que havia acontecido. Karen explicou que o exército de Elwyn havia invadido repentinamente e envenenado o suprimento de água de Cronia. Levin lutou para acreditar no que estava ouvindo. Mercedes então sugeriu que a fortaleza de Cronia provavelmente havia caído. Levin, chocado, lembrou que a fortaleza era considerada uma fortaleza impenetrável, e perguntou como ela poderia ter caído. Karen mencionou o apelido de Demônio de Prata e compartilhou que seu amigo de infância, um cavaleiro de Cronia, havia lhe contado sobre isso. O comandante do exército de Elwyn era um cavaleiro sagrado, uma garota com um escudo de prata, que conseguiu derrubar a fortaleza de Cronia em uma única noite. Pela descrição, Levin suspeitou imediatamente de quem poderia ser. Ele se lembrou de Aria se perguntando nervosamente se ela poderia realmente se tornar uma cavaleira sagrada adequada. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Elfie lhe deu um olhar preocupado enquanto Levin pedia às meninas que lhe contassem mais sobre a história. Levin esperava que não fosse Aria. Ele perguntou que tipo de cavaleira sagrada a garota era, seu nome e sua aparência. Karen se desculpou, dizendo que não sabia muito. Ela admitiu que era assustador pensar que tal demônio existia. Ainda assim, ela se sentiu tranquilizada, acreditando que os cavaleiros de Cronia já haviam derrotado o demônio de prata. De alguma forma, ouvir isso deixou Levin inquieto. Mercedes então mencionou Eris, uma cavaleira muito forte. Mesmo sendo jovem, ela dedicou sua vida a proteger o reino. Mercedes afagou a cabeça de Elfie e garantiu a ela que não havia nada com que se preocupar. As meninas sorriram. Mas Levin ainda parecia preocupado. Mercedes então perguntou se eles estavam fazendo compras e o que planejavam comprar. Elfie mencionou animadamente a carne. Eles terminaram suas compras no final da tarde. Elfie estava emocionada por comer carne novamente. Ela disse a Levin que queria comer teriyaki, sopa de batata doce e uma maçã de sobremesa. Levin caminhava distraidamente, ainda incomodado com o pensamento de que a cavaleira sagrada de Elwyn pudesse ter sido derrotada. Ele se lembrou de como os cavaleiros sagrados de Rank S inspiravam seus aliados na batalha com táticas e comandos precisos, muitas vezes virando o jogo de uma luta. Ele pensou em como os cavaleiros de Rank S lutavam para proteger sua pátria,
E se perguntou se teria lutado ao lado de Arya se tivesse ficado. Ele se lembrou da promessa deles de estarem sempre juntos. Frustrado, Levin cerrou o punho, sentindo que havia se decidido. Ele então se virou para Elfi. Pediu que ela o levasse a algum lugar, mesmo tendo sido exilado. E não tendo o direito de se preocupar com Arya ou interferir, ele não podia ficar de braços cruzados. Elfi já sabia que Levin queria ir para o castelo de Marley. Ela se lembrou de como Levin havia dito que amigos de infância eram como família, e ela concordou, que era natural, se preocupar com a família. Animada, ela disse a Levin que eles deveriam ir juntos imediatamente. Levin ficou surpreso com sua ansiedade. E agradeceu a ela. No entanto, Elfi insistiu em ter uma festa da carne quando voltassem para casa. Levin não teve escolha a não ser concordar. Elfi então pediu a Levin que se segurasse em suas costas, sentindo-se sem jeito. Levin se segurou enquanto Elfi abria suas asas. E se transformava em sua forma de dragão. Levin ficou chocado e tentou perguntar o que estava acontecendo. Mas Elfi simplesmente disse que eles seriam mais rápidos assim. Quando Levin ficou quieto, Elfi perguntou se algo estava errado. Levin admitiu que as costas dela eram surpreendentemente confortáveis. Macias e estáveis. Ele reclamou que Elfi nunca lhe disse que eles poderiam viajar dessa maneira. Elfi afirmou que já havia mencionado isso antes, mas Levin não se lembrava. Enquanto isso, no castelo, duas garotas ofegavam no meio de um duelo exaustivo. Arya já estava no seu limite e decidiu recuar. Elfi e Levin voaram sobre a floresta densa a caminho do castelão. Elfi mencionou que eles estavam se aproximando. Mas Levin mal conseguia ouvi-la por causa do vento. De repente, Elfi parou quando notou alguém deitado no chão. E contou a Levin sobre isso. Ela avisou que deixar uma pessoa ferida em uma floresta cheia de monstros perigosos seria arriscado. Eles desceram e encontraram uma garota gemendo de dor. Levin perguntou se ela estava bem. E se podia ouvi-lo, a garota tentou se sentar. E Levin sentiu-se aliviado por ela ainda estar consciente. Embora estivesse tremendo muito, ele disse a ela para ficar quieta, e perguntou o que havia acontecido. A garota começou a murmurar que não queria mais lutar. Então ela de repente tossiu sangue. Que espirrou em uma lâmina próxima. Ela disse que havia defendido com sucesso o castelo e repelido a cavaleira sagrada. Ouvir isso fez Levin perceber que a garota era uma cavaleira. Momentos depois, ela desmaiou e perdeu a consciência. Levin a pegou e disse a Elfi para levar a garota para Lindworm. Elfi lhe deu um olhar penetrante e perguntou se ele não iria ao castelão. Levin sabia, pelas palavras da garota, que Arya não estaria mais lá. Os dois então voaram de volta para Lindworm. Na biblioteca real do reino de Elwyn, o domador-chefe, Gideon, teve uma espada apontada para seu pescoço por alguém chamado Rex. Rex havia errado a facada de propósito. E alegou que era apenas uma coincidência ver Gideon ali. Ele disse que também tinha vindo fazer uma pesquisa. Rex então pegou um livro que Gideon havia planejado queimar e perguntou o que estava escrito nele. Gideon fingiu não saber. Rex decidiu lê-lo em voz alta. O livro era endereçado a alguém destinado a se tornar um domador de feras sagradas excepcional. Afirmava que um membro da família real da tribo do dragão divino nasceria. O dragão divino recém-nascido pareceria muito pequeno, semelhante a um lagarto. Rex sempre achou estranho, mas no final, Levin havia conseguido invocar um dragão divino. Ele chamou Gideon, que estava tentando sair furtivamente da biblioteca, e disse que o país deles havia acabado de perder algo valioso. Ele insistiu que este assunto precisava ser relatado ao rei, imediatamente. Gideon implorou para que ele não fizesse isso. Rex, parecendo preocupado, se perguntou para onde Levin tinha ido depois de ser exilado. Mais tarde, nas costas do dragão continental Lindworm, longe da superfície, Levin trabalhou para se tornar autossuficiente, construindo um pequeno campo para a agricultura. Embora o sistema o chamasse de pequeno, o campo parecia bem grande. Só pelo cheiro, Levin podia dizer que o solo era real e tinha profundidade certa. Elfi saiu de casa e mencionou que a garota ainda estava dormindo. Era a garota da noite que havia desmaiado na floresta, e ela não havia acordado desde que a levaram para Lindworm.
Levin se lembrou dela dizendo algo sobre derrotar a Cavaleira Sagrada. Ele tinha muitas perguntas para ela, mas por enquanto, decidiu deixá-la descansar. Elf concordou. Elf então notou que o campo estava terminado, mas Levin disse que eles ainda precisavam arar o solo adequadamente. Elf se ofereceu para ajudar. Levin anunciou ansiosamente o início do desenvolvimento de Lindworm. Depois de algum tempo, Levin decidiu parar por hoje. No entanto, eles só conseguiram trabalhar em um pequeno canto do campo, o que Elf apontou. Levin admitiu que eles não poderiam lidar com isso sozinhos, a menos que tivessem mais ajuda. Elf concordou e mencionou como eles costumavam cultivar com muitos outros no passado. Feras sagradas e feras mágicas trabalhando juntas. Levin ficou impressionado. Ele se lembrou de que tinha algumas feras mágicas contratadas, mas foi exilado antes que pudesse deixá-las provar seu valor. Ainda assim, ele sentiu que seria desrespeitoso convocá-las apenas para o trabalho na fazenda. Levin sugeriu fazer uma pausa e comer alguns lanches, enquanto acendia o fogo. Ele lhe mencionou como a cidade de Lindworm era sempre ensolarada, e se perguntou se algum dia chovia. Elf explicou que a árvore sagrada controlava o clima e a temperatura, garantindo que eventualmente choveria na hora certa. Levin ficou surpreso ao ouvir isso. Elf também destacou que Lindworm estava atualmente no modo primavera. Agora que ela mencionou, Levin percebeu que o clima parecia calmo. Levin lutou para acender o fogo. Apesar das faíscas constantes das pederneiras, de repente, uma grande chama explodiu. Kay mandou e fazendou recuar. Elf correu em sua direção, mas então notou algo dentro das chamas. Ela rapidamente protegeu sua mãe. Enquanto isso, Levin estava mais preocupado com a carne ficar cozida demais. Ele também viu algo emergindo do fogão. Uma criatura com presas apareceu das chamas e chamou por seu mestre. Ela assumiu a forma de uma fera e pulou nos braços de Levin, dizendo que já fazia um tempo. Elf estava confusa. Os três se sentaram para conversar. E a fera se desculpou pela visita repentina. Ele se apresentou como Luis, o leão carmesim, a primeira fera mágica de fogo, com a qual Levin havia contratado durante seus dias de treinamento. Levin nunca esperou encontrá-lo novamente assim. No entanto, ele não se lembrava de ter usado nenhuma magia de invocação, e perguntou como Luis havia conseguido chegar a Lindworm. Luis tentou falar, mas parou no meio do caminho. Então riu, e disse que apenas continuou tentando até conseguir. Levin duvidava que isso fosse possível. Luis admitiu que ele próprio não tinha certeza. Ele explicou que estava preocupado com Levin e continuava pensando em como queria ajudá-lo o mais rápido possível. De repente, ele foi cercado por uma luz. Elf então perguntou se Luis sabia do exílio de Levin, e Luis confirmou. Ele explodiu em chamas, gritando que odiava o rei, chamando-o de gordo e ganancioso, alguém que eles não deveriam servir. Elf concordou silenciosamente com ele. Luis compartilhou que todos sentiram as emoções de Levin quando ele foi exilado. Foi doloroso, de partir o coração e difícil de suportar. Eles estavam frustrados por não poderem fazer nada por seu mestre. Luis disse que queria ser como Elf, que atualmente era útil para Levin. Elf admirava a lealdade de Luis. Luis então pediu a Levin que o deixasse ajudar, já que ele faria qualquer coisa por ele. Levin concordou e agradeceu. Elf estava ansiosa para trabalhar em conjunto. Um companheiro confiável se juntou à cidade de Lindworm naquela noite. Levin preparou um grande jantar. Tanto Elf quanto Luis não conseguiam parar de babar nos pratos de aparência saborosa. Levin disse que não era tudo. E tirou uma pizza de forno de pedra coberta com vegetais e queijo. Elf perguntou o que era pizza, e Levin explicou que era tudo graças a Luis. Mais cedo, Luis havia se tornado menor, e se ofereceu para ajudar com o fogo. Levin inicialmente recusou, pois não achava que uma fera de chamas devesse usar seu fogo para cozinhar. Mas Luis soprou fogo no forno de pedra de qualquer maneira. Graças às chamas de Luis, o sabor e o aroma da pizza se tornaram mais ricos, e o calor alto e constante garantiu que ela cozinhasse perfeitamente. Levin percebeu que Luis era o melhor parceiro de cozinha. Luis estava apenas feliz por ser útil ao seu mestre. Elf abraçou Luis e o elogiou, apreciando seu pelo macio. Levin achou o momento comovente. Elf então disse que queria ouvir a história de Luis e como eles se conheceram. Levin decidiu contar a história enquanto comiam. Depois do jantar,
Eles limparam os pratos, e Elfie e Louis adormeceram rapidamente. Levin sorriu para eles. Tinha sido uma refeição animada depois de muito tempo, e ele estava feliz que Elfie e Louis se deram bem tão rapidamente. Então, Levin olhou para a porta de um certo quarto, preocupado que a garota que eles haviam resgatado ainda não tivesse acordado. Ares estava presa em um pesadelo. Ela se lembrou de seu pai a chamando de tola depois que ela recebeu o trabalho de Cavaleira das Trevas. Todos diziam que ela nunca seria capaz de se casar com ninguém. Logo depois, Ares foi enviada para os Cavaleiros da Guarda da Fronteira, onde um lorde a recebeu. No entanto, ele a lamentou por receber o lendário trabalho de Cavaleira das Trevas, conhecida por ser a mais forte, mas também amaldiçoada. O poder da Cavaleira das Trevas vinha ao custo de sua própria vida, permitindo-lhe liberar uma incrível força de combate. Quando a fronteira estava sob ataque, o Lorde ordenou que Ares lutasse. Era para ser sua última missão, derrotar o demônio de prata, e depois se aposentar para se casar com o Loki. De alguma forma Arya conseguiu recuar, e Ares pensou que finalmente havia acabado. Mas ela havia queimado muito de sua expectativa de vida. Ao cair inconsciente, ela pensou que não importava mais, ela só queria desaparecer. Ares acordou e encontrou o rosto de uma fera mágica bem na sua frente. Louis rapidamente chamou Levin, dizendo que a garota finalmente havia acordado. Ares sentiu-se confusa quando alguém a cumprimentou e perguntou como ela estava se sentindo. Ela ficou surpresa ao perceber que ainda estava viva. Ela notou um cheiro agradável, e quando Levin lhe disse para esperar um momento, ela olhou pela janela e viu que eles estavam acima das nuvens. Por um momento, ela se perguntou se estava no céu. Levin logo voltou com uma tigela de mingau. Ares hesitou, sem saber se deveria comer a comida de um estranho. Mas seu estômago roncando tomou a decisão por ela. Levin disse a ela para comer com calma. Ares imaginou que não importava mais, já que ela provavelmente não duraria muito de qualquer maneira. Assim que ela provou o mingau, seu rosto se iluminou. Levin perguntou como estava, dizendo que havia lido que deveria ser bom para o corpo. De repente, lágrimas escorreram pelo rosto de Ares, enquanto ela dizia a Levin que o mingau estava delicioso. Ela se lembrou de como sua mãe fazia uma sopa mágica para ela sempre que ficava doente, prometendo que a ajudaria a se sentir melhor. Tudo o que Ares sempre quis foi ir embora, viver em paz, rodeada por uma família calorosa e amorosa. Ela se lembrava de como sua mãe costumava levá-la para ver as flores assim que se recuperava, mas agora, esses sonhos pareciam sem esperança. Levin perguntou se ela estava bem. Ares então admitiu que era uma cavaleira das trevas. Ela explicou que havia lutado muitas batalhas ao custo de sua própria vida, e que morreria em breve, com raiva. Ela exigiu saber por que Levin se deu ao trabalho de salvá-la.